ficava perdida ali. A igreja de Laodiceia. A igreja de Colosso, eles recebiam muitas doutrinas misturadas que não levavam ao reino de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho, o livro de Colossenses, a carta que Paulo escreveu à igreja de Colosso, diz assim, a partir do versículo 5: assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticam no passado, não costumam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas: a indignação, maldade, malícias e linguagem indecentes no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram no velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Podeis tomar o teu assento, já foi orado. Irmãos, quando se fala em pecado, às vezes na igreja há um silêncio, mas há uma forma de vencer a nossa natureza carnal: se revestir do Espírito Santo de Deus. Não há outra forma de vencer a nossa natureza humana, que ela deseja, ela anseia pelo pecado. A nossa carne humana, se nós deixarmos se levar pelos nossos desejos carnais, acabamos fazendo coisas que Deus não se agrada. Não vim aqui pregar sermão, você vim dar uma dica e um antídoto para você vencer a carne e reinar com Cristo. Paulo, ele passou muitos momentos difíceis para anunciar e escrever essas cartas às igrejas, que hoje também muitas igrejas pregam a verdade, vivem a verdade, mas também vivem perseguições, vivem correndo do pecado e também correndo de falsos mestres e falsos pregadores, que pregam somente às vezes que vão prosperar, que vão adquirir coisas, mas o maior objetivo de Jesus não foi morrer na cruz, ressuscitar e dizer que nós ia ter muitos bens nessa terra. Não, ele falou que no céu há uma morada que ele ia preparar para aqueles que perseveraram até o fim. Qual é a forma que devemos perseverar até o fim? Não se entregando à imoralidade sexual, não se entregando aos vícios, não se entregando à mentira, ao engano, à falsidade que existe no meio do povo, do ser humano, e até mesmo dentro de algumas igrejas. Assim como João pregou em Apocalipse para muitas igrejas que eram igrejas, eles pelo Espírito identificavam o pecado e aonde tinha que ser consertado, e as igrejas obtinham a vitória pelo nome de Jesus. Irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis que até pastores não conseguem suportar a tentação do pecado. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz e deixa bem claro: revesti-vos de toda a armadura espiritual. Está firme. Irmão, não é estar bambo, é estar firme, pronto para vencer os dias maus. E tem outra
forma também, ou outra fórmula, assim como você quer entender, que diz: resisti-vos no diabo. O diabo só vai obter êxito em nossas vidas se nós não tivermos revestido do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Repare você que desde o começo do Jardim do Éden, não estou pregando somente no Novo Testamento. Se você for analisar, Deus deixou uma ordem para Eva e Adão: não comam do fruto. Mas chegou no momento que ela era preciso resistir à voz do tentador, e eles cederam, porque não tinham no momento o conhecimento daquele estado ali, que o inimigo ele veio e falou: se você comer do fruto, você vai se tornar um Deus, você vai se tornar igual a ele. Repare que o pecado sempre vem com algo a oferecer, um prazer, algo valioso que não é para nós, o reino espiritual, mas para esse mundo. Repare você que se a gente não ter domínio próprio, se eu tive no mundo pecaminoso e tinha as manias de roubar, furtar, pegar algo valioso de alguém, repare que se eu não tiver revestido do Espírito Santo, pastor, eu vou estar no momento desse oportuno e vou olhar assim: ninguém está vendo. É Deus. E vou sair andando, vou ter o prazer momentâneo, vou gastar aquilo valioso, mas porém o meu interior vai estar me acusando. Por quê? A palavra de Deus diz que o inimigo é o nosso acusador, e ele nos observa. Quando o momento de pecar chega, se a gente estiver revestido do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, você vai dizer como Jesus falou: glória a Deus, aleluia. Apartai-vos de mim, Aleluia. afasta de mim, para trás de mim, como ele falou quando Pedro falou. Mas não precisa o Senhor morrer. Ei, atrás de mim, Satanás. É necessário eu cumprir o que Deus me enviou fazer. O Pai mandou fazer morrer por você, eu vou morrer por você, pronto. Deus deixou uma ordem para nós. Deus deixou um mandamento para nós. E se a gente não seguir ele ao pé da letra, nós vamos só perder o nosso tempo. É difícil? É, irmão. É complicado? É, irmão. Mas como que eu venci? Estou falando de mim agora. O mundo das drogas. Como que eu venci a criminalidade? Não vim aqui falar para você coisas que eu não vivi. Eu só venci porque eu busquei revestimento espiritual. Eu só busquei em Deus o que eu precisava para me resistir o dia que eu ia estar de frente com a droga que eu usava. E quando ela chegou de frente comigo, eu estava revestido e pude repreender aquilo que mais fazia eu cair. Repare que quando Davi estava andando em seu palácio, ele observou. Eu te pergunto uma coisa: a Bíblia conta a história, mas será que ele viu uma vez só? Eu vou deixar você pensando, porque uma vez você não cai, irmão. A tua mente humana, sem o Espírito Santo, vai fazer você entender que aquilo é errado. Mas pastor, a Bíblia diz que o rato tem um ditado popular que o rato tanto vai na ratoeira que uma hora ele deixa o seu nariz. Entendeu? O pecado ele vem. Quem será? Quem será que está aí? Vê você? Não. Existem 3 portas em nossas vidas: portão, porta e portal. Portão carne, porta alma e portal espírito. Se a gente deixar essas 3 portas abertas, o inimigo entra e faz destruição total. Agora, se a gente colocar um guarda no portão, ele vai identificar e vai perguntar: você tem permissão para entrar?
Não, então não vai entrar. Porque se pular o portão vai ter a porta. Vai ter alguém ali. Vai disparar o alarme. Ei, cuidado, você está em perigo. Hoje em dia tem aquelas câmeras, né? E quando detecta qualquer movimento começa a filmar. E já manda uma mensagem no telefone da pessoa que esteja lá do outro lado do mundo. E a pessoa vai ver que tem alguém entrando na casa dele e vai chamar a emergência ou a vigilância, sei lá, que ele contratou para guardar o bem dele. Agora me diz uma coisa, se a gente não tiver com o Espírito Santo, quem é que vai vigiar a casa? A Bíblia diz que se o soldado não guardar, em vão vigia o que adianta o Espírito Santo estar nos alertando se a gente não está nem aí porque tem mais precioso na nossa vida? Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele orienta, ele era perseguido, ele era preso, mas ele não deixava de falar da verdade. Muitos chegavam e falavam: mas você perseguia, você matava o povo de Deus. Como que você deixou de fazer isso para agora estar nos acusando que nós estamos errados? E não era qualquer umas pessoas, não, era sacerdotes, era cônsules, eram pessoas importantes que andavam atrás de Paulo, como andava atrás de Jesus. Não se desespere. Quando você começar a fazer certo, o correto, vai ter perseguição, vai ter afronta, vai ter pessoas caluniando, dizendo que você está errado, você está incorreto, você é um quadrado. Mas quando você dobra o teu joelho, você sabe que Deus está te ouvindo. Quando você dobra o teu joelho, o inimigo não tem nada para te acusar, porque você resistiu ao pecado e ele teve que fugir. É por isso que eu estava falando desde o início. Tem joelhos que se dobram aqui e as lágrimas são colhidas porque o inimigo não encontra brecha. Quando você dobra o teu joelho, você resiste o dia todo o pecado. Porque existe, irmão. É só falar uma palavra aqui que você vai entender. TikTok, eu não tenho no meu celular. No começo lá eu tive, quando começou a... E depois eu vi que aquilo ali era uma... Mani, não tenho. Nada contra alguém que tenha, porque tem gente que vê coisas interessantes ali, tem. Mas eu optei por não ter. Porque 90% é destruição e 10% se aproveita. Se eu não consigo resistir e estou vendo que aquilo ali não vai me trazer futuro, para que eu vou insistir naquilo? Aleluia! Repare você, eu não vim aqui te condenar e nem te julgar. Eu vim pregar o que Deus me colocou no meu coração. Glória a Deus! Aleluia! Irmão, se é uma pessoa que conhece o mundo do jeito que o mundo é, era eu. Andava dia e noite atrás de drogas, irmão. Fui preso, foragido, tiro, arma na cabeça, vou te matar, não sei por que eu não consigo. Aí, tem vezes que eu paro e fico pensando assim: Jesus, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria mais aqui. Não. Eu pulava quintal, eu roubava, irmão, fazia um monte de coisa errada. Eu estou te falando de uma coisa que, se eu não buscasse a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida... Hoje eu estava comentando com a minha esposa. Assim, irmão, eu sei que todos, pastor, devem passar por isso também. Alguns irmãos aqui também, não digo todos, porque alguns passam provas, dificuldades diferentes para vencer e suportar as tentações. Mas até, irmão, quando eu pego para ler a Bíblia, eu estou estudando uma palavra, eu estou vivendo aquilo ali diariamente. Quando eu peguei esse texto para estudar, eu falei até para o pastor, Deus colocou algo no meu coração e eu passei para ele. Ele, amém, irmão. E eu fiquei feliz porque quando a gente, não, irmão, tem algo, então tem que ser a direção do anjo da igreja. Quando Deus toca no coração do anjo da igreja, é porque a gente está na direção correta. Aí eu comecei a viver tudo que estava aqui. Para a gente vencer a carne, a gente tem que ter domínio próprio.
Para a gente vencer o pecado, a gente tem que ter domínio próprio. Por isso que a palavra de Deus diz que tem que ser sim ou não. E pronto, passar disso é procedência maligna. Bota lá em cima. Você é crente? Sou. Você é batizado? Sou. Você repreende o demônio? Repreendo. Você é crente? Eu vou na igreja. Procedência maligna. Você deseja ir morar no céu? Tome assim. Procedência maligna. Você tem que tomar atitude e dizer: sou de Cristo, não pertenço a esse mundo, estou de passagem aqui. Domínio próprio. Quando você começa a ter autoridade, o inimigo tem que sair. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, demônios caem por terra. Porque a Bíblia diz: eu fiz milagre, eu fiz cura, e se vós crer, fará maiores milagres ainda. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Oh, Espírito Santo, aleluia. Glória, aleluia, Jesus. Senhor é fiel, Jesus. E aqui diz assim, ó: assim faça morrer. Irmão, façam. Não vai vir um anjo fazer você vencer a tua carne. É você que vai ter que vencer a tua carne. Mas como que eu vou vencer? Revestivos de toda a armadura. Está firme. É engraçado que a armadura que está na Bíblia, se você for ver, não é para você atacar, é para você resistir. Porque a Bíblia diz assim: revestivos de toda a armadura e está firme. O que é firme? Suportar, resistir. E aí, quando ele tenta, bate, pancada, você vai receber pancada. Aleluia, Jesus. Você vai ouvir palavras de maldição, mas a Bíblia diz que aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoarem serão abençoados. Porque a guerra não é tua, pastor. A guerra é do Senhor. Ele nos chamou não para ficar sofrendo e não para ser perdedor. Ele nos chamou para nós ser mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque quem venceu é Ele. Quem derrotou o diabo na cruz foi Ele. Você só segue, você só diz: bendito seja o nome de Jesus, e o diabo cai por terra. Bendito seja o nome de Jesus, e o diabo cai por terra. Glória, aleluia. Revestivos do Espírito Santo de Deus. Existia um povo em Colossos, a igreja dos Colossenses, que eles estavam ouvindo doutrinas até mesmo de orientais. Se você pegar estudos orientais, vocês vão ver que eles adoram o dragão. E a Bíblia diz que o diabo é o dragão. Por que o diabo é o dragão? Pés de leões. Chega sem medo, se tiver oportunidade de chegar aonde quiser. Dragões têm asas. Se ele não consegue chegar andando, ele vem voando. Cauda de serpente, astuto. Mas aí a Bíblia diz assim: se você crê no poder de Deus, você vai pisar em serpentes e escorpiões. Qual é o impedimento que você tem para prosseguir? Aleluia, Jesus. Doutrina humana? Você tem uma palavra que te dá autoridade. Revestivos de toda a armadura, está firme. Oh, glória, aleluia. Aí Paulo estava levando ele, colocaram num barco, estava indo levar ele para ser julgado em Roma. Aí no meio do caminho,
Lá no meio do mar, levanta a tempestade, e Paulo ainda profetiza. E diz aos comandantes ali: vocês fiquem tranquilos, o barco vai se perder, mas ninguém vai morrer. Deus vai trazer todo mundo a salvo em terra, firme. Irmão, só essa parte aí já dá uma pregação gigante. Deus pode fazer você perder tudo, mas vai te dar vida e vida com abundância. Quando Paulo chega em terra firme, na ilha de Malta, chega ali e começa a condenar ele. Você está sobrevivendo? Quantos ataques você já sofreu até hoje? Quantas perseguições, quantas pedradas, quantos afrontes, quantas palavras de maldição você já ouviu? Porque quando falaram que Paulo estava sendo perseguido pela justiça divina e ele ia morrer, todos se afastaram. Será que esse momento você está vivendo hoje? De você estar sendo se sentindo sozinho, afastaram-se de você e estão dizendo que você não vale nada, que você morreu ou está sendo perseguido para ser morto. Aleluia, Deus. Aí vou fazer uma fogueira. As roupas estavam molhadas, estavam frio, que numa ilha à noite é frio, chovendo ainda mais ainda. E ele foi pegar uns gravetos. Eles fizeram uma fogueira. Quando ele pegou os gravetos, uma cobra, uma víbora, grudou no seu punho, no seu braço e ficou ali pendurado. E aí eles falaram: ó, esse aí não tem pra onde fugir. Já veio do naufrágio. Agora uma víbora, uma cobra morde seu braço. Ele vai morrer. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, morrer é lucro, se o viver é Cristo. Aleluia. Aleluia. Sacudiu a cobra no fogo e continuou ali. Glória a Deus. Eles ficaram esperando, mas pera aí, uma cobra dessa que a gente conhece, a gente mora aqui na ilha, a gente sabe que uma cobra dessa aí, quando pica alguém, meia hora o camarada já está às 11 morrendo de febre. Esse aí nada aconteceu. Só pode ser um Deus. Depois que você passa a prova, depois que você vence a tua luta, as pessoas começam a dizer: quem diria? Você chegar até aqui, quem diria? Eu mesmo não acreditava. É verdade. Eu mesmo já disse que você não ia chegar a lugar nenhum. Para pra cantar. Mas existe alguém que quando a gente não consegue orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. Quando ele fala que ele escolhe, não é homem que está dizendo, é ele. Quando ele fala que ele separa, melhor ainda, porque quando vem um caminhão de fruta, vem um monte de fruta estragada no meio, só que quando é selecionado, é posto no estoque ou exposto numa loja, no mercado, numa frutaria ali, para ser vendido, porque a qualidade é boa e vai agradar os olhos de quem vai ver. Deus não escolhe ninguém para ficar de canto. Deus escolhe alguém para estar exposto. Deus escolhe alguém para ser usado. Ele não pega vaso para ficar encostado ou na prateleira, não. Ele pega um vaso e começa a usar, encher de louvor, encher de unção, encher de cura. Todos vocês aqui, eu profetizo no nome de Jesus, Deus chamou a todos para uma grande obra e não é para ficar de canto, é para começar a ser derramado poder, autoridade do Espírito Santo de Deus. Ei, vou falar para você uma coisa aqui, porque o Espírito Santo me mandou falar. Muitos falaram: você não vai a lugar nenhum, chegou ao teu fim, você não consegue. Mas aquele que te chamou, ele não olhou para dentro
dentro de uma forma negativa, ele olhou para dentro de uma forma especial e positiva. Quem chamou foi ele, quem escolheu foi ele. Quem olha por fora não dá nada, mas quem introduziu o poder, a unção, a autoridade foi alguém supremo, foi alguém que tem poder, foi alguém que deu vida e vida com abundância. Saia daqui com mais autoridade nessa noite. Saia daqui e comece a profetizar assim, porque quem te usa é ele, quem te chamou foi ele, quem te escolheu foi ele. Recebe poder nessa noite, recebe poder nessa noite, recebe poder nessa noite. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando você, irmão, Oh, Espírito for orar Santo, Jesus. e não sair palavras nenhuma, somente lágrimas, lembre dessa mulher. Tinha uma festa e convidaram Jesus. Deus Santo, aleluia. E quando Jesus chegou na festa, ele estava numa mesa. E a mulher, ela não perdeu a oportunidade de se aproximar de Jesus. Ela pegou um perfume caro, um nardo. Você já entendeu o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar algo profético para a tua vida. Aleluia. Ela pegou o perfume e foi até os pés de Jesus, quebrou e começou a derramar e esfregar os seus cabelos. As tuas lágrimas é como cheiro suave às narinas de Deus. Às vezes você não tem palavra, não é reconhecido nesse mundo, mas diante do trono de Deus chega o anjo e diz: alguém lá está chorando, clamando a Deus por ti, porque crê que o Senhor morreu na cruz e reviveu. Então vai lá e agora derrama o bálsamo. Derrama o bálsamo nessa noite. Deus está derramando o bálsamo no teu coração. Você veio aqui sem expectativa nenhuma nessa noite, mas o Espírito Santo te perseguiu até nesse lugar. Eu estou falando perseguiu, sabe por quê? Porque a vontade parte de você, a decisão parte de você. A vontade não era de estar aqui nessa noite. O poder de Deus te trouxe nesse lugar, sabe por quê? Porque a palavra que você já ouviu lá atrás te trouxe confiança, te trouxe esperança. E nessa noite, recebe bálsamo de Deus. Recebe o bálsamo de Deus. Teve dia na tua casa, teve dia na tua vida, você fez como essa mulher. Você veio com as tuas forças se rastejando, mas você pegou a oportunidade, derramou suas lágrimas aos pés de Cristo. E nessa noite, você está sendo lembrada no reino de Deus. Você está sendo lembrada no reino de Deus. As promessas na tua vida não caiu. As promessas quem fez foi Deus, não foi homem. Foi Deus. Foi Deus que fez promessa na tua vida. Creia. Recebe poder de Deus aí. Recebe o seu poder. Recebe o seu poder. Recebe poder em nome de Jesus. Vai, Amanda, Oh, glória, aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, glória, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Existia um homem chamado Gideão. Foi chamado do menor, da família menor. Ele era o mais pobre e ele foi chamado. Pobre materialmente falando, mas ele tinha um coração que quando ele apontasse algo para ele, ele faria. Porque ele tinha confiança não nele, em Deus. Porque quem chamou ele sabia que ele tinha decisão de não voltar atrás, mas ele tomou a decisão de pedir provas a Deus.
Deus, se for isso, mostra para mim que o Senhor está comigo, senão eu não vou ir. Verdade, Jesus. Aleluia. Engraçado que ele contava com um monte de gente. É verdade. Tem gente aqui, pastor, que quando ele começou no Evangelho, ele achava que o povo estava todo no mesmo espírito, na mesma união, no mesmo destino, no mesmo caminho. Deus poderoso, aleluia. Mas quando Deus chamou para fazer a grande obra, Gideão chamou todos. Falou, vamos comigo, Deus está comigo. Ele falou, ele vai fazer. Vamos embora. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Ele convenceu o povo da forma dele. Só que no meio do caminho, alguns desistiram. E o que mais me chama a atenção é aqueles que quando foram tomar água. Repare você que quando algumas pessoas andam com você, não é pelo que você está fazendo, é pelo que você vai fazer. O que você está fazendo, eu quero só ver até onde ele vai. Deus sabe quem vai com você até o fim. Deus sabe quem está perto de você. Por mais que a gente ache que aquela pessoa jamais vai nos trair, mas Deus, ele tem a sua infinita sabedoria para nos provar e nos mostrar quem vai estar conosco até o fim. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Veio muitas profecias já para ti, pastor. Mas Deus me fez ver a sua vida nessa noite como Gideão. Não conte com a maioria, conte com aqueles que têm chamado e como foi escolhidos por Deus. Porque a visão que Deus te dá nessa noite é como de Gideão. Confiança. E quando Deus mostrar para você, pode fazer porque Deus está falando contigo. Aqueles homens, pastor, eles foram tomar água com muita sede. Mas tinha uns que eles eram especial. Eles não vão deixar o Senhor só. Eles vão estar observando. Deus vai colocar homens do teu lado dessa forma. Porque Deus te chamou, não foi... Quando eu cheguei aqui, pastor, eu não estava entendendo o que Deus estava me mostrando. Deus te chamou para quebrar maldições de terreiro de macumba. Deus me mostrou aqui, ó. Nessa frente aqui, ó. Pessoas passando, eu quero ver até onde vai. Deus é contigo. Deus não te chamou para separar, para fazer nada. Não, Deus te chamou para fazer muitas coisas nesse lugar. Nesse lugar que vai entrar pessoas desesperadas e Deus vai te dar a direção correta. Não vai ser como pessoas que desprezam quem entram. Ah, é só mais uma visita. Te prepara. Te prepara que vai entrar pessoas aqui que vai ser liberto de terreiro de macumba, de espírito de pombagira, de tranca-rua, de Exu caveira, e Deus vai te mostrar. Mas Deus vai limpar, e vai ter pessoas no meio desses que foram libertos. Vai ter como Gideão, vai ter pessoas assim, ó. Meu Deus. Quanto muitos estão aqui, ou chegaram até aqui e já não estão mais, não é ele, o pastor, que se faça do jeito dele. Deus vai colocar pessoas libertas do teu lado, com desejo de seguir para o reino, de somar para o reino, aleluia, porque a presença do Espírito Santo está na tua vida. E quando eu falei que existia lágrimas de joelhos dobrados, eram os teus joelhos que se dobravam e pediam: Deus, envia pessoas que tenham vontade de fazer a tua obra. E Deus vai enviar. E quando os de dentro da casa não faz, Deus traz lá do terreiro de macumba com testemunho, liberta e começa a fazer pregadores, começa
começa a fazer pessoas com autoridade do reino de Deus. Porque quando Deus liberta, não existe demônio que venha a roubar a porta. Porque o guarda de Israel guarda. O guarda de Israel está aqui. Xarabagandaraia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Louvado. Irmãos, eu vou falar para vocês assim. Eu não costumo. Minha esposa está aqui. Ultimamente, Deus está me dando palavras e versículos para mim anotar. Aleluia, Jesus. Eu vou ler aqui para você. Se você quiser acompanhar, fica em Gálatas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus. Capítulo 5, Glória a Jesus. 24 e 25, irmãos. Diz assim: os que pertencem a Cristo, Jesus crucificará a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu quero ficar com o 25. Se vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. Aí a Bíblia diz assim: praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Aleluia. Mortandade nem vai passar perto. Porque o cristão, quando ele morre, irmão, entenda você aqui que eu vou explicar. O cristão não morre físico. O cristão morre quando ele aceita Jesus. Ele vai lá diante de Deus e faz um certificado, ou é registrado no céu como um cidadão do céu. Ele só está esperando o momento que Deus vai levar. Nesse mundo, a Bíblia diz que aquele que crucifica a sua carne não vive mais para ela, porque a carne já não derruba mais ele. Ele vive pelo Espírito. Por isso, esse versículo: se vivemos no Espírito. Aí eu fiquei pensando, o que é viver? Viver a gente já sabe. Viver é viver. Mas o que é viver de verdade? Viver é você viver algo intenso, algo sem fartura. Viver algo não é simplesmente acordar, vou viver mais um dia. Você nem vive aquele dia. Você, perdão pela palavra, eu quero que você entenda, você vegeta aquele dia. Quando a gente não vive com o Espírito Santo na nossa vida, a gente só anda nesse mundo sem destino. Quando a gente vive pelo Espírito Santo de Deus, a gente vive pensando: um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar no céu, um dia eu vou estar adorando dele. Como é que é o céu? Você não vive mais esse mundo. Você não tem mais prazer para esse mundo. Você está aqui porque você precisa estar aqui, porque você nasceu nesse mundo. Mas quando Deus chama alguém, ele já deixa de viver para esse mundo. Ele começa a viver para outro reino, porque ele já não é mais um forasteiro ou um sem pai. Ele já tem um pai que chamou e registrou ele como filho. E aí a Bíblia diz assim: os meus eu conheço. Por que essa palavra está colocada na Bíblia? Os meus eu conheço. Agora, se a gente não vive em Cristo e não é nova criatura, o Pai não conhece, porque ele fala: os meus eu conheço. A Bíblia está dizendo isso aqui: se vivemos no Espírito, andamos no Espírito, não satisfazemos mais o desejo da carne. Quando a gente fala sobre isso, irmão, a carne está morta. A carne vem, mas está morta. A carne tenta,
mas está morta. Aí vem o desejo. Mas o Espírito Santo, você não pertence mais a esse mundo. Você não vive mais para esse mundo. Você vive para outro mundo. Aí a Bíblia diz: não satisfazer o desejo da carne. Mas como é que a gente faz isso? Vivendo pelo Espírito. Vivendo intensamente. Por que a gente às vezes está bem e às vezes está mal? Às vezes está feliz e às vezes está triste. Porque a carne deseja muitas coisas que não consegue alcançar. Mas quando a gente vive pelo Espírito, a Bíblia diz que a gente satisfaz os olhos de Deus. E a Bíblia diz assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa. Quando a gente alegra os olhos de Deus, a carne não tem força. A gente começa a viver uma nova vida. Mas como? Por isso que a loucura de Deus para o mundo é loucura. Glória a Deus. Entenderam? Aleluia. Quando o mundo olha para nós aqui, eu berrando aqui, falando com vocês, eles olham, maluco, doido, é porque eles estão vivendo na carne. Quando a gente está aqui dentro, vivendo pelo Espírito, eu entendo que ele está numa casa vazia, que entra moradores de rua, ficam ali, daqui a pouco sai, casa abandonada. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente é cercado de uma graça, uma bondade, uma misericórdia, e é colocado no portão dizendo: bendito seja o nome de Jesus. O diabo chega ali, tem dono, não consigo. Aí a casa não está mais vazia. A Bíblia diz que quando a gente anda em Espírito, ou vive em Espírito, a casa tem dono. É Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não existe cantinho para o diabo, porque a casa está com dono, morador. Porque, irmão, precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus mais do que nunca. Se a gente não entendia hoje, você vai sair entendendo que você precisa se revestir da presença do Espírito Santo de Deus. Num dia, num culto atrás, pastor, eu falei para as pessoas que Deus estava me mostrando que tinha pessoas que acessavam pornografia. E aí eu fui buscar entender qual é o sentido da droga e dessa tal pornografia. 10 anos para assumir a imagem da mente. Aí eu fui associar as drogas que eu usava de 10 a 12 anos para sair do sangue. O que destrói o homem não é a droga, não é a imagem que ele está vendo, é o pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então vivemos no Espírito, para que a gente satisfaça a vontade de Deus. Para você vencer o que está te causando mal, você precisa do Espírito Santo de Deus. Para você vencer o que está te causando mal, você precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Não vai ser tua esposa, não vai ser teu marido, não vai ser eles que vão conseguir fazer você entender que você precisa entregar a tua vida para o Espírito Santo fazer a morada. É você que vai ter que atrair a presença do Espírito Santo para a tua vida. E como é que eu faço isso, evangelista? É você se limpando, deixando a cada dia do pecado e chamando o Espírito Santo. Limpa, faça morada em mim, me purifica, me lava, toma minha vida em tuas mãos. Porque quando tem um prédio, pastor, em construção da prefeitura, eles vão lá e colocam uma faixa assim: estamos em reforma ou em obra. Quando você pede para o Espírito Santo trabalhar na tua vida, ele vem imediatamente, coloca uma plaquinha: está em reforma. Sabe por quê? Que quando tiver completa a obra, não vai existir mais ninguém para dizer que aquela casa está incompleta, aquela casa está faltando algo. Não vão dizer: meu Deus, que casa linda. Já falaram isso para você? Eu não sei o que você tem no teu olhar,
que você tem algo especial, você tem uma resposta para isso, você pode dizer: o Espírito Santo mora em mim. Aleluia. Pecar, meu irmão, a gente vai ter que vencer todos os dias o nosso pecado. Ele não vai desistir de vir, porque existe na palavra de Deus que a casa se tornando vazia, o inimigo vai vir olhar: opa, tem ninguém lá, chamar mais 7, fazer uma festa, e se torna pior o estado. Então não deixa a casa vazia. Tá difícil? Faça igual essa mulher, vai. Ai, Jesus, eu não tenho palavra alguma, mas eu trouxe um perfume aqui. Aleluia, meu Derrama Deus. tuas lágrimas, clama a Deus, clama a Deus, irmão. Aleluia. Tinha um tempo, pastor, na minha vida que eu não me sentia bem dobrar o joelho. Parece loucura, né? Sabe o que eu fazia? Eu me deitava de cara no chão. Eu falava com Deus: Deus, assim, ó, se de joelho ainda eu estou no degrau, deixa eu ficar de cara no chão. Eu quero ser liberto, eu quero sair daqui limpo. Eu deitava de cara no chão, de braço aberto, e falava: Jesus, daqui eu não consigo, só se eu me enfiar na terra, mas eu estou me humilhando que eu posso. Limpa a minha vida. Aleluia. Glória. Eu estou te dando um conselho. Se você não conseguir ficar de joelho, se joga no chão. Se joga no chão. Ele fala: aqueles que se humilham para Ele no tempo oportuno. Oh, glória, aleluia, Jesus. Não é os que se humilham, não, é os que se humilham para Ele. Porque tem gente que entende que tem que ser humilde, humildade, né? Quando andava no mundo, mas faltando humildade. Não entende eles que humildade não existe no mundo, existe só em Jesus. Sede manso e humilde, como eu. E humildade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito, você só vai encontrar em Jesus. No teu trabalho tem pessoas te perseguindo, seja humilde, seja manso. Quando você vê, Deus vai lá e Deus, é desse jeito. Aleluia. vai lá e tira. Verdade, Vai Deus. lá e faz assim. Aleluia. Ou transfere de trabalho para outra loja. Deus. Como já aconteceu lá no meu trabalho. Eu já fui perseguido, irmão, muito quando comecei no meu trabalho. Existia uma pessoa que ele era de outra religião e parecia que ele não podia me ver. Ele era ainda subgerente. Ele vinha, tudo que eu fazia ele vinha e falava para o outro gerente: esse cara aí não vai dar certo. E eu falava: Espírito Santo, vem me ensinar. Espírito Santo, vem me ensinar. Deus me promoveu de cargo. No trabalho que eu estou, eu sou do primeiro, segundo até o terceiro. Já ganhei prêmios, já vi pessoas de outro lugar, de outra cidade do Brasil me premiar ali na loja. Perdido. Andava como mendigo na rua, sem futuro nenhum, usando crack. Pastor, 15 anos. Deus. Aí tem pessoa que não entende. Eu estou te dando um antídoto. Se você não buscar a presença do Espírito Santo de Deus, você vai sempre estar assim. Agora, quando você se posicionar como soldado, se revestir, você vai estar firme. Amém? Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, pastor? Amém? Oh, glória. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, se você crer. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.
Às vezes o desprazer invade o teu coração.